Adventistas do sétimo dia guardam o sábado no dia errado. Esse tema, guarda de sábado, foi um dos temas muito pedidos em um dos últimos vídeos que eu fiz a respeito de um estudo sobre calendários. Muitas pessoas nos dias de hoje, por engano, acabam seguindo instituições, denominações religiosas, empresas religiosas, líderes religiosos, que muitas vezes, erroneamente, acabam como cegos, levando muitas outras pessoas que também estão seguindo eles cegamente para o mesmo buraco. Nesse vídeo aqui, eu quero falar a respeito da verdadeira guarda de sábado. Por exemplo, no dia 27 de junho de 2020, exatamente a data de postagem desse vídeo. Você vai olhar aí no seu calendário e vai falar, bom, hoje é sábado, mas hoje não é o verdadeiro sábado que foi instituído pelo Criador lá no livro de Gênesis e nem o mesmo sábado que era seguido pelos hebreus, por exemplo, por Moisés ali no deserto, no momento que recebeu as tábuas da lei com os mandamentos e que o quarto mandamento lhe dizia para guardar o sábado. Se você pretende guardar o sábado fisicamente nos dias de hoje, esse é um vídeo que você deve assistir com muito carinho, muita atenção e muito respeito. Minha intenção aqui é passar principalmente para as pessoas que são da denominação Adventista do sétimo dia. É com muito respeito que eu venho passar essa mensagem aqui para vocês. Eu espero que vocês também tenham muito respeito aí nos comentários, para que juntos nós possamos crescer em conhecimento e entender essa mensagem. Nesse vídeo aqui eu não vou discutir se o sábado deve ou não ser guardado nos dias de hoje. O que eu quero mostrar para vocês é um estudo com base nas Escrituras, na Bíblia Sagrada e também com base na história da humanidade até os dias de hoje, para que possamos entender que o sábado que vocês guardam atualmente não é o sábado que foi instituído pelo Criador. Esse sábado que nós temos aí no calendário atualmente, ele é um sábado que veio advindo do catolicismo romano. Eu vou provar isso aqui para você nesse vídeo. E a primeira pergunta é, a base para a doutrina da Adventista do sétimo dia é a guarda de sábado. Se isso está errado, como é que ficam até mesmo os outros preceitos e as outras doutrinas seguidas por essa denominação religiosa? Se erram no seu principal objetivo, na base de tudo, como podem ter certeza se estão certos ou não nas outras doutrinações? E eu peço que você assista esse vídeo todo para me responder essa pergunta, principalmente se você faz parte dessa doutrinação, dessa instituição adventista do sétimo dia. Pois para aqueles que não sabem, o sábado é colocado pelos principais estudiosos do adventista do sétimo dia e sua principal fundadora, Ellen G. White, como o selo do Criador, o selo de Deus. Como, por exemplo, nesse site, nesse estudo rápido que nós podemos ver aqui, do Centro de Pesquisas sobre Ellen G. White. Lá, eles falam a respeito do selo do Espírito Santo e do selo da guarda de sábado. Afirmam também categoricamente que os pioneiros adventistas e estudiosos por volta do mês de maio de 1863, que foi exatamente o ano de fundação da Adventista do sétimo dia, mais de 1800 anos após a morte de Cristo, que as verdades ditas por eles foram seladas pelo Espírito Santo. E também a própria Ellen G. White afirma que o sábado foi inserido no Decálogo como o selo do Deus vivo, identificando o legislador e tomando conhecimento do seu direito de governar. Era o sinal de Deus e o seu povo, e um teste da sua obediência a ele. E que Moisés foi ordenado a lhes dizer pela parte do Senhor que certamente guardarei os meus sábados, pois é um sinal entre mim, vós e vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, disse o Criador. Isso está em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 13. Então perceba que o sábado tem suma importância para o Criador, tendo em vista que ele foi ali uma referência no livro de Gênesis como o sétimo dia, o dia do descanso, quando ele terminou a sua obra de perfeição, o qual ele fez o mundo e todos nós, praticamente, tudo que nele há. Sábado também está ali no quarto mandamento das tábuas da lei, onde, como vocês viram aí, ele ordenou que Moisés e o povo hebreu guardassem o dia de sábado como uma forma de obediência para lembrarem que ele é o Senhor, ele fez tudo isso que há no mundo. Mas algo que as pessoas não percebem, e até mesmo talvez muitos dos adventistas não saibam, é que o sábado não pode ser guardado em nenhum outro dia. Você não pode escolher um outro dia da semana e falar, olha, eu vou guardar esse dia aqui como se fosse o sábado. Por exemplo, eu não posso guardar uma segunda-feira dizendo que é um sábado, eu não posso guardar uma terça, eu não posso guardar
um domingo dizendo que é o sábado. Algo curioso é que, de acordo com os estudos da própria Adventista do Sétimo Dia, a marca da besta descrita no livro de Apocalipse faz referência ao decreto dominical. Se você não sabe o que é isso, é onde a própria instituição católica, por meio papal, viria instituir que o domingo seria o dia de descanso, e que as pessoas não poderiam descansar em nenhum outro dia. Sendo assim, esse sábado corriqueiro que temos aí a olhar no calendário, como por exemplo na data de postagem desse vídeo, esse sábado não poderia ser um dia de descanso, as pessoas teriam que ser obrigadas a trabalhar nele, e o domingo, enfim, seria o dia de descanso. Sendo assim, esse decreto dominical seria a marca da besta, e a guarda verdadeira do sábado seria o selo do Criador para os adventistas do sétimo dia. Eu mostro isso para que vocês percebam que não pode haver nenhuma outra guarda de sábado a não ser aquele dia que é instituído pelos adventistas. Por exemplo, é o dia de postagem desse vídeo, mas que eu garanto que não é o sábado do Criador. Ou seja, estão guardando o sábado no dia errado, estão indo contra a própria doutrina, se pesquisarem a história e se pesquisarem as escrituras. E os próprios líderes da Adventista, ou por exemplo o próprio professor Leandro Quadros, afirma tudo isso que eu estou falando. Apocalipse 13 fala de um momento da história humana em que as pessoas terão que decidir entre adorar ao poder político e religioso representado por uma besta ou adorar a Deus. Fazendo uso do método historicista de interpretação, nós cremos, assim como grande maioria dos protestantes até o século XIX, que uma das bestas de Apocalipse 13, a que sobe do mar, representa Roma papal. E, obviamente, como sinal de autoridade de Roma papal, nós cremos que o sinal da besta será, no futuro, não é hoje, uma observância do domingo de uma forma obrigatória, com o objetivo, obviamente, de ofuscar a adoração ao verdadeiro Deus no sábado bíblico, segundo Apocalipse 14, 6 e 7. E é exatamente isso que os membros dessa denominação religiosa estão fazendo, guardando o sábado num dia errado. Cegos sendo guiados por cegos, ambos cairão no mesmo buraco, pois não estão atentos às escrituras, não estão atentos à história, não estão atentos a um grande engano que houve aí no mundo e que as pessoas não perceberam. Não se sabe se isso foi feito propositalmente para enganar a muitas pessoas ou se foi um erro realmente que agora está levando muitos cegos para o buraco. Pois, caso vocês não saibam, o calendário que era seguido pelo povo hebreu, o calendário que foi instituído pelo Criador, ele tinha base na lua e no sol. E eu não estou dizendo isso das minhas palavras. Isso está logo no início de Gênesis. No quarto dia da criação, você pode ler que o Criador instituiu a lua para coordenar a noite, o sol para clarear o dia, e que esses dois astros, eles seriam para contar dias, meses e tempos. Então, por base na lua e no sol, era contado os dias, as semanas, os meses e os anos. O calendário lunisolar. Esse era o calendário, basicamente, que era utilizado pelo povo desde o início, pelo povo hebreu, e basicamente até alguns anos após a morte de Cristo. Um calendário que era baseado na lua e no sol. Esse calendário era mais ou menos assim. Ele tinha 29 dias, pois as fases da lua, um ciclo completo da lua, tem mais ou menos esse período, 29 dias e algumas horas, arredondando para 29 dias. E a conta é muito, mas muito simples, onde, por exemplo, o primeiro dia é o dia de lua nova, um dia que basicamente não se vê a lua no céu. Contando 7 dias após o dia de lua nova, você encontra um sábado. E os outros 7 mais 7 mais 7 dias seriam as outras fases da lua que completariam um mês, ou seja, 29 dias. 28 dias seriam os dias normais da semana e o primeiro dia era o dia de lua nova. E você pode confirmar isso dando uma lida rápida nas escrituras, por exemplo, no livro de Números, você vê ali que é ordenado a guarda e uma festa solene no dia de lua nova. No dia seguinte, no primeiro dia do mês, também é ordenado que se pare todos os trabalhos. E no sétimo dia é o Shabá, é o descanso. Então o sétimo dia após o dia de lua nova é o sábado. A lua hoje ainda está nos céus. E se você observar os céus, você pode encontrar o dia de lua nova. E contar 7 dias a partir daí, assim encontrará o verdadeiro sábado. Nesse mês de junho, por exemplo, o dia de lua nova caiu no dia 21, no último domingo que nós tivemos. Então, nesse mês, o primeiro sábado cairá no dia 28, por exemplo, que para nós, aqui no calendário que utilizamos atualmente, é um domingo. Basta observar.
Se os adventistas guardaram o sábado no dia da postagem desse vídeo, guardaram o sábado no dia errado. E como é que essa mudança toda aconteceu? Passaram alguns anos e o Império Romano começou a ter poderio, começou a ter muito poder, e aí eles começaram a doutrinar e colocar as suas próprias regras. No ano de 45 a.C., Júlio César, o imperador romano, adepto de Mitra, o deus Sol, acabou mudando mais ou menos o rumo ali das contas do calendário e instituiu o seu próprio calendário, o calendário que era conhecido como calendário juliano, o qual não eram mais seguidos o Sol e a Lua, apenas o Sol, pois a idolatria pelo Sol era gigantesca naquela época, e eles tiraram ali a Lua de lado, ou seja, aqueles 29 dias acabaram não existindo mais, pois não seguia-se mais o ciclo lunar. E isso fez com que aquela contagem do 7º dia, do dia de lua nova, do primeiro dia, que era ocorrida pelo povo hebreu, ficasse perdida no tempo nesse momento. Esse calendário juliano, os hebreus conseguiram ainda levar isso até o ano de 63 depois de Cristo. Cristo viveu, continuou seguindo o calendário lunisolar da forma que foi instituída pelo Criador, e depois da sua morte, do seu falecimento, no ano de 63, mais ou menos depois de Cristo, o Império Romano tomou posse de toda aquela região e instituiu que a partir dali iria ser seguido apenas o calendário juliano. No ano de 1582, o Papa Gregório XIII, já com poderio do catolicismo romano, continuando seguindo a idolatria ao Sol, imposta pelo próprio catolicismo romano, seguindo a idolatria do próprio Júlio César e de muitos outros imperadores advindo ali do tempo antigo, por exemplo, Constantino, entre outros, ele apenas fez alguns cálculos em cima do calendário e viu que o calendário juliano dava uma defasagem de um dia ao longo de 128 anos e que eram necessários agora avançar 11 dias aí para que eles pudessem encaixar isso exatamente, de acordo com todas as contas deles, no tempo certo do cronograma da Terra. Então o que eles fizeram? Avançaram 11 dias, mantiveram os dias da semana, mas não voltaram a utilizar a Lua como base para um calendário lunisolar. Um estudo rápido, se você pesquisar aí na internet, você verá que o calendário solar é o calendário que é utilizado hoje, por exemplo, o calendário gregoriano, que nós utilizamos, esse aí que você tem a folhinha aí que você tem no seu celular, o que todo mundo basicamente segue, e que o calendário lunisolar, qual tinha o regimento da Lua, era utilizado também pelos hebreus. Ou seja, o verdadeiro sábado do Criador ficou perdido na história. E se você é adventista do sétimo dia e está seguindo as doutrinas que eles estão te ensinando nos dias de hoje e guardando esse sábado do calendário gregoriano instituído por um papa, instituído pelo catolicismo romano, que não segue aquilo que o Criador ensinou lá no livro de Gênesis, seguir a lua e o sol, você guarda o sábado no dia errado. Você está contra o Criador, você está contra o selo do Criador, você está seguindo o caminho da marca advinda do decreto dominical, como vocês mesmos instituem, como a própria denominação de vocês institui, como a própria Ellen G. White, que também guardou o sábado no dia errado, instituiu. Pois a denominação adventista do sétimo dia, Ellen G. White e toda essa doutrinação é advinda, tem o mesmo DNA do próprio catolicismo romano. É por isso que esses enganos ocorrem entre essa doutrina do sábado e entre muitas outras que eu não vou abordar aqui nesse vídeo. Pois, por meio de Martinho Lutero, eles passaram a seguir basicamente a mesma doutrina, mas apenas com algumas mudanças. E sendo que desde o princípio, desde o início do catolicismo romano, os verdadeiros ensinamentos de Cristo, o verdadeiro evangelho, ficou totalmente perdido. E é por isso que Cristo, quando está junto com os apóstolos, os alerta: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos líderes religiosos. Os apóstolos não entenderam basicamente o que ele estava falando. O que ele estava dizendo era: cuidado com o ensino dos líderes religiosos, o ensino que eles colocam sobre o verdadeiro ensinamento do Criador, sobre as verdadeiras palavras de Cristo, pois eles colocam um pouquinho mais de fermento, e um pouco mais de fermento leveda e estraga toda a massa. E tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Homens de pequena fé. Por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus.
Ou seja, muitos dos ensinamentos do Criador, muitos dos ensinamentos de Cristo foram totalmente estragados por conta de ensinamentos errôneos de líderes religiosos. Eu peço que você me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, me diga se ficou clara a minha explicação para que vocês possam entender a verdadeira guarda do sábado, se você quer enfim guardar o sábado nos dias atuais. Então me diga o que você achou desse vídeo, deixe seu like se você gostou, se você conseguiu entender, e agora comece a estudar com as suas próprias mãos, pare de seguir a líderes religiosos, pare de seguir a doutrinações religiosas, a denominações religiosas, que na maioria das vezes estão vivas até hoje por meio de uma única coisa: dinheiro. Todas elas têm a base praticamente no dinheiro, e o Criador e o próprio Cristo não têm a base no dinheiro, não dependem disso e nem querem que vocês sigam tais práticas. Cuidado com o fermento dos fariseus. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.